Olá, muito boa tarde, misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem está falando é o pastor Jussi Eduardo Costa, membro da Primeira Igreja Batista de São Paulo, diretamente do Beira Rio, Teresina, Piauí. E hoje eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos nesta reflexão que não tomará muito tempo. Eu gostaria de falar sobre o pastorado e principalmente falar sobre o pastorado moderno, o pastorado do século XXI, diferente do pastorado que eu conheci logo que eu me converti nos idos dos anos 80. Eu me converti logo no começo de 1980 e como os pastores daquela época eram diferentes na maneira de vestir, falar, andar, se portar, ser, se expressar. Por que eu estou querendo falar sobre o pastorado? Porque hoje eu conversei com 8 ou 9 pastores já. São 11 e pouco da manhã e eu já conversei já com um grupo de quase 10 pastores. E, na sua grande maioria, as queixas, os choros, são os mesmos, todos enfrentando as mesmas lutas, todos enfrentando as mesmas acusações, todos enfrentando as mesmas dificuldades, passando pelas mesmas necessidades, e todos pastores, batistas, assembleanos, pentecostais, e todos, independente da denominação, passando exatamente a mesma situação. E aí, quando eu terminei o último diálogo com o último pastor, me veio em minha mente 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, quando o apóstolo Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, dizendo que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Na realidade, o pastorado é a mais excelente obra que existe no mundo. Me lembro até hoje que no dia de minha consagração, em 26 de agosto de 1995, o pastor Edson Plaza, da Igreja Batista do Morro Grande, na época, trouxe em sua reflexão um dizer que marcou a minha vida. Ele disse que, na concepção dele, a profissão mais nobre do mundo é a medicina, pois o médico luta e se debruça para salvar uma vida, custe o que custar. Mas a função mais digna ainda, não profissão, mas função, é a de um pastor, pois o pastor luta contra todo principado, potestade, contra todas as obras do inferno. O pastor luta contra o mundo, o pastor luta contra si mesmo, o pastor luta contra conveniências denominacionais. O pastor luta contra conchavos que acontece sim. É triste falar isso, mas existem muitos conchavos
que muitos pastores são convidados e eles se levantam contra estas situações. Ser pastor é uma obra maravilhosa. Poder ver uma família que estava sendo destruída, restaurada. Ver um jovem que estava perdido no álcool, ou nas drogas, ou na prostituição, no homossexualismo, seja lá no que for, convertido e transformado. Ver alguém que era estelionatário, alguém que a sociedade trancafiou numa prisão, ver pessoas dessa estirpe transformadas agora dando glória a Deus. Eu creio que Deus transforma e muda o pior de todos os pecadores. Eu creio nisso porque Ele mudou a minha vida. E não há maior pecador do que esse que vos fala. Mas o pastorado muitas vezes é um lugar solitário. O pastorado é um lugar muitas vezes angustiante, porque nós ouvimos a tudo e a todos e nem sempre temos alguém para nos ouvir. E infelizmente, algumas vezes, quando a gente conta alguma coisa a algum colega pastor, a gente faz a maior besteira da vida, porque isso acaba se tornando uma fofoca e você se vê com um problema gigantesco em suas mãos. Na minha concepção, a grande diferença hoje entre os pastores do século XXI, onde eu estou, dos pastores de quando eu me converti, é que os pastores de hoje são seres humanos. Sim, nós somos seres humanos. Nós deixamos a gravata, deixamos o terno, nós deixamos a estola sacerdotal para sermos homens e mulheres que falam a verdade e não escondem as suas lágrimas. Eu estou enfrentando angústia, lutas, eu estou em depressão. Se fosse há uns 40, 50 anos atrás, você nunca iria ouvir um pastor falar isso. Que está em depressão, mas eu estou. Estou me sentindo ocioso. Eu sou uma pessoa muito ativa e a ociosidade me irrita. Eu quero fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sou contra a procrastinação, eu sou daquele tipo de que o que é para se fazer agora, tem que se fazer agora, não deixar para amanhã. Ser pastor não é fácil, meus irmãos. Por isso, fica aqui uma palavra para vocês. Orem pelos pastores, porque nós precisamos muito, porque os pastores do século XXI decidiram descer do altar e se tornar seres humanos como qualquer outro, com os seus erros, com os seus defeitos, mas com os seus acertos e as suas virtudes. Então, ame seu pastor,
ore pelo seu pastor. E lembre-se, o seu pastor é gente. Ele chora, ele ri, ele sente. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.